Olá, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Desorientados. Eu sou Ricardo Torido, ao meu lado está Gustavo Gurgel. Olá, pessoal. Na minha frente está André Meira. Olá. E Igor Figueiredo. Oi, gente. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu! Bom, gente, temos uma novidade hoje. Vamos começar uma série de programas que vamos discutir e analisar os personagens do governo Bolsonaro. Vamos discutir os ministros, avaliar seu governo e ver como é que anda as coisas nessa série que vamos chamar de Série dos Ministros, que começa hoje com Ernesto Araújo, que é o ministro de Estado de Relações Exteriores. Ernesto Araújo é formado em Letras pela UNB, Universidade de Brasília. Iniciou sua carreira de diplomacia em 1991, onde se tornou assessor da divisão do Mercosul. Depois teve outros cargos como secretário em uma missão do Brasil junto à União Europeia em Bruxelas, trabalhou como responsável pelo setor econômico da Embaixada no Brasil na Alemanha, comandou as áreas de serviços, investimentos e assuntos financeiros e negociações extra-regionais do Mercosul. No dia 14 de novembro de 2018, foi anunciado como ministro das Relações Exteriores pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos começar a discutir um pouquinho mais sobre ele. O que você achou dessa indicação, André? Nós já começamos a falar de algumas figuras polêmicas do governo Bolsonaro. A gente começou falando do Olavo de Carvalho e agora a gente começa a série de ministros. Não à toa pegamos o Ernesto Araújo, né, até pela nossa formação, e também por ser uma figura um tanto quanto polêmica. Desde a indicação do Ernesto, ou pessoas que eram fortes, que são fortes no governo Bolsonaro, prefeririam outras pessoas, Mourão e Heleno, por exemplo, né, chegaram a falar em outros nomes, e acabou que o Bolsonaro deu a palavra final e decidiu pelo Ernesto Araújo. Uma figura que, desde a posse, no discurso de posse dele, bem polêmico, um discurso de posse com alguns momentos vazios, alguns momentos contraditórios, não sei se vocês chegaram a assistir, vai ter coisa interessante para a gente poder falar, e um cara que às vezes, por ser um ministro de Relações Exteriores, é um cara que não é diplomático em muitos momentos. Faz sentido. Com diplomacia. Eu acho que puxou essa questão, o Ernesto, nada mais é do que a representatividade do Jair Bolsonaro com a linha ideológica. Ele segue exatamente a risca no sentido daquilo que o presidente quer. E ele, se a gente for pegar, então, inclusive, vai ser legal, pessoal, de vocês acompanharem, porque a gente já estava, né, para trabalhar nessa série, já vinham encaixando, porque é importante a gente... Tempo já. Assim, não vai dar tempo da gente falar de todos, mas certamente, né, a gente vai falar dos mais relevantes para a galera poder ver. E aí eu acho que é isso. Ele é um dos ministros que não se vê falando, né, na mídia tão pouco, de questão que ele está fragilizado no governo, que ele vai sair, porque sempre tem risco com alguém. Sim, o presidente ele não é moleza, não. Ele sempre está cutucando. A saída dele já foi cogitada algumas vezes, né? Porque as relações exteriores do Brasil, ela, de certa forma, ela se deteriorou. Sim. Ela foi perdendo espaço, ainda mais com a questão norte-americana, idealismo a Trump, que a gente vai falar, né, aprofundar essa relação, porque é a mais decepcionante que a gente pode imaginar dentro dessas negociações da o Ernesto é romântico em relação ao Trump, né? Ele escreveu artigos sobre o Trump. Então ele referência. Para ele o Trump é uma referência. Falando dessas contradições do Ernesto, falando do Trump, uma contradição que eu adoro é isso, né? Fala que não vai seguir ideologias, um governo sem ideologias, e ele o tempo inteiro fala em não ideologia, mas é uma ideologia muito forte em cima dos Estados Unidos. Exacerbado, né? Demais. Exacerbado. Eu fico impressionado quando você lê, por exemplo, os discursos, o André estava comentando até antes da nossa gravação, né? Sobre alguns discursos, os termos que usa, o tanto que ele busca ser rebuscado, né? Acho que para mostrar uma certa superioridade, né? O discurso de posse dele, o André estava comentando antes da gravação, que ele usa, faz a oração da Ave Maria em Tupi-Guarani. Agora eu pergunto para vocês, né? Qual a necessidade disso, né?
Mas o que Fora eu o que é queria... contraditório, né? O contraditório. O que Demais. o André É um está ato falando, por contraditório. exemplo, de ideologia, é impressionante o quanto que nos artigos dele, no blog que ele tem na internet, né? O blog se chama Metapolítica 17. Faço questão até de acompanhar, porque a gente tem que ter noção do que esse senhor vem falando e fazendo, né? E é impressionante que ele responde também muitos articulistas. Eu acho isso interessante. No blog dele, inclusive do dia 4 de agosto, tem um artigo em que ele responde um colunista da revista Época. Eu não tive a oportunidade de ler o artigo todo, mas quando você pega todas as postagens, ele sempre tem uma réplica para as críticas que vêm a ele, né? E uma outra coisa que eu acho, assim, interessante no tipo de personagem que ele é, porque ele é um exemplar do que é a ideologia bolsonarista no país. Ele é um personagem Sim, forte. Ele é um forte. personagem forte. Ele é como bem se forte. fosse um elemento decorativo na ideia de bolsonarismo. Mas um né? personagem forte não pela... Não pela nobreza do conteúdo. Não, Mas não é- pela não é- lealdade, a questão que envolve, né? Não ia nem falar Uma isso, eu ia questão falar de assim, ele não é governo. aquele cara central do governo, não é aquele cara que Sim, manda no governo. não é o relevante. Não, mas- ele mas não ele é é extremamente doméstico, né? é Não tem, doméstico. aqui no ele não nosso foi dia a considerado dia. os ministros... Os Superministros. chaves. os relevantes. superministros, né? Ele não entrou nessa lista, Chegou a ser cogitado ele perder cargo para o filho do presidente. né? E o fetiche dele com a esquerda, né? E com o PT. Nossa. O conteúdo que ele produz em relação à esquerda e o PT é impressionante, né? Que ele acusa a esquerda e o PT de odiar a liberdade, né? Os estímulos pessoais. Aí ele começa... A ideia dele é o seguinte, que a esquerda, ela não tem interesse que as pessoas se desenvolvam. Então, Sim. na cabeça dele, a esquerda quer colocar a culpa nas pessoas. As pessoas têm que sentir culpa de ter a O propriedade marxismo, privada, de progredir, culpar a biologia. Como né, que o porque marxismo... tem a questão do gênero, que ele não é aquela questão de ideologia de gênero, que é um problema na cabeça dessa gente. Né? Mas não só ele, né? Acho que muitos bolsonaristas têm isso. Não, esse a regra é discurso. essa. A regra é essa. A regra é essa. Não, se cria narrativas para, né, fazer do terror, como diz, um pano de fundo e talvez até como principal ator daquilo. Mas eu não acho que só seja nesse sentido. Assim, lógico, porque essa rixa vai ter aí o programa de esquerda e direita, eu acho que reflete bem isso, né? Para quem ainda não assistiu, Sim, vale sim. a pena, que com certeza vocês fizeram o papel, eu não participei. Foi um programa até legal, ficou Foi muito interessante. legal, foi muito legal. Mas, assim, o que me deixa mais entrando na questão nas negociações, não só em termos diplomáticos, mas também entrando nessa questão comercial. Eu li recente e até me pegou de surpresa, né, pra gente estar gravando aqui, eu não sabia da influência que o governo Trump, né, quem vê a história, o que ele publica, né, Gustavo, pelo site que você mencionou, percebe, né, da idolatria que ele tem pelo Trump. Não, mas o que me demais. deixa mais surpreso na questão diplomática, de onde que envolve relações exteriores, onde entra, de certa forma, um sistema tradicional de lidar com as coisas, né? Existe uma representatividade, aquele histórico por trás. E aí, pegando essa área comercial, a gente tem aqui o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais conhecido como BID. E aí, dentro dessa mesma atmosfera, existe o Banco Mundial e existe o FMI, Sim. que são bancos internacionais. Sim. E, ou seja, existe um tradicionalismo de presidentes daqueles órgãos, cada um representa de acordo, vamos dizer, com o seu interesse. Então, o Banco Mundial, Estados Unidos, o FMI europeu. E aqui, interamericano, eram os países latino-americanos. Agora, eu não sei ao certo a data que vai ter essa mudança, mas veio à tona que os Estados Unidos quer indicar um americano para compor a presidência desse órgão. Ou seja, os Estados Unidos não faz parte da América Latina. E que, para piorar, o Brasil chancelou. Nossa, Concordou. complicado. O senhor Ernesto Concede. Araújo concedeu.
Mas o tempo Então eu queria inteiro saber de Brasil vocês concedendo. né, todo esse tradicionalismo Rio Branco deve estar se corroendo. Ouriçado. Deve estar Estão louco. ouriçados. Como que a gente vê, como que vocês enxergam essa forma, tratando... Assim, eu acho- tenho muita eu admiração pelos Estados Unidos e tudo, até Antes de pelo meu comentar, histórico, mas antes de comentar isso, eu não quero é. puxar a sardinha um pouquinho. Gente, como alguns sabem, eu trabalho na Vértice Internacional. Nós temos um curso sobre organizações internacionais. A gente fala de Banco Mundial, de FMI. Vocês podem acessar lá no site, tá? Importante E aprender com você. quem não entendeu por que cada um tem uma pessoa específica lá, a gente ensina. Muito bom, Bacana. é importante. Eu é acho, importante eu, acho saber. que, eu acho que um pouco da resposta para isso que o Igor está colocando na mesa como provocação é a ideia de, por exemplo, muitos dos textos do Ernesto Araújo, ele traz a ideia de que para que a nação se desenvolva, ela precisa ter um conceito de patriotismo muito forte e uma ideia de que o país precisa se tornar grande. Eu acho que esses dois elementos, eles trazem um pouco a resposta que você está falando, colocando na mesa para nós. Porque nos Estados Unidos é isso que ocorre. Existe um patriotismo, existe um amor bem significativo ao país e também a ideia de que os Estados Unidos precisam continuar sendo a liderança mundial, o xerife do mundo, o xerife internacional, né? E eu acho que é esse espelho que pessoas como Ernesto Araújo se observam. Eles desejam que o Brasil seja também um país de patriotas e um país que deseja ser cada vez maior, mais Agora, forte. Gustavo, Por isso os Estados Unidos e Trump, por exemplo, são a referência. Eu acho que a resposta está aí. A Também. admiração dele pelos Estados Unidos a gente entende. Faz sentido dentro dessa lógica que você está colocando. Agora, faz sentido a gente admirar os Estados Unidos pela grandeza dos Estados Unidos, pelo patriotismo dos Estados Unidos, querendo que o Brasil se torne algo próximo àquilo ali, mas ao invés de tornar o Brasil grande, tornar o Brasil um capacho dos Estados Unidos, porque o Brasil só aí que tá o concede. problema. Só É aí que concede, tá o só problema. concede. O Brasil só concede, o tempo inteiro concede. Haja Aí- vista a época dos vistos, né? Sim. Não só isso. Porque A nós entrada na liberamos, OCDE, acha isso tudo. a OCDE Nós foi liberamos, pior. nós É, ué. liberamos muito facilmente visto para americano aqui e a contrapartida não veio. Base de Alcântara, gente. Pois é. Não, a mesma coisa. Não, e outra, você só vê flechada de cima para baixo. É o Trump que fala que a pandemia no Brasil está descontrolada, que o governo não sabe controlar. É a OCDE que não assina, depois retifica. Então são coisas que assim, eles jogam com o interesse deles. Não, até hoje, E por que Estados que o Unidos, o Brasil Brasil tá barrado de entrar lá. Ó. Só quem tem green card que entra, brasileiro. Eu acho que o objetivo, isso que o André falou, é relevante, né? Essa ponderação, né? Em relação a essa questão do patriotismo, do desejar um Brasil forte, mas não é no sentido de caminhar em paralelo, é caminhar um passo atrás dos Estados Unidos. 2 passos. Tem um conceito que eu acho que a gente pode trazer aqui, que é um conceito das RIs que a gente estudou, que é o alinhamento. Parece que o desejo, por exemplo, de Ernesto Araújo e na cabeça do Jair Bolsonaro, que ele deve ter colocado, é um alinhamento automático e incondicional aos Estados Unidos. E eles Existe uma falam- crítica muito pragmática em relação à China, né? Que batem, mas batem leve, porque dependem da China em função das nossas exportações, correto? Mas a ideia é fazer um alinhamento incondicional. Eu acho que eu estou colocando esse conceito aqui para a gente discutir. Será que o Brasil, se continuar nesse tipo de processo diplomático, de discussão em nível internacional, será que a gente está caminhando para se tornar um país sócio incondicional, por alinhamento incondicional? Eu acho Parece, isso muito né? pouco provável. Não, na linha que está seguindo, sim, mas a longo prazo eu não As consigo instituições acreditar. não vão deixar, né? Não deixar, eu acho não, que nem porque... é questão de Congresso Nacional... Nem é só questão de instituições, querendo ou não, tem eleição dos Estados Unidos ano que vem. Esse ano, né? Então, muito se o- bom Precisa se- haver um ponto, pragmatismo. se o Exatamente. Trump sair fora, acabou. Acabou. Existem já analistas discutindo isso. Se os democratas, por exemplo, ascenderem ao poder no final deste ano nos Estados Unidos, qual vai ser a relação do Brasil com os Estados Unidos, hein? Eu li O governo alguém democrata. falando, é uma coisa assim, o Brasil hoje tem 3 aliados e meio. Esse meio é os Estados Unidos, porque o meio é Partido Republicano pelo Trump. Com os democratas não tem esse mesmo alinhamento. Então o Trump saindo, Não. provavelmente deve ser o Biden, o concorrente, Joe Biden,
dificilmente eles vão conseguir esse mesmo alinhamento. E você falou, por exemplo, da China, né? Como que eles fazem ali só porque depende da China, a gente depende economicamente da China, que hoje é o maior parceiro do Brasil, já superou os Estados Unidos. Eu acho que todos os países no mundo, né? Agora, a gente vale lembrar que a gente depende da China e dos Estados Unidos, né? A China é primeiro e os Estados Unidos segundo, tanto nas importações quanto nas exportações. Sim, a China tem os primeiro. dois, mas os dois, e os dois ficam na briga ali, sobe e desce, sobe e desce, Ele sobe e vem e desce. solta comunavírus. Cara, um diplomata falar uma coisa dessa? É de chorar. Não sabe fazer diplomacia. Não, eu não Se você pensar que, por exemplo, a diplomacia é a ponderação, a racionalidade, o medir, a gente tem um ministro de Relações Exteriores que não sabe fazer nenhum Quem que é o nosso três. terceiro parceiro Não comercial? sabe se portar. Argentina. A Argentina. Olha o tanto que o Brasil se afastou da Argentina Demais, porque demais. o governo lá... Porque o não há chamado de alinhamento esquerda. ideológico. Nenhum. Nenhum, né? Imagina. Ou seja, né, o ministro de Relações Exteriores ele é eminentemente mais ideológico do que racional. Muito. Eles Total. falam em não ter... Diplomacia não colocar- dele é de um lado só. Ele não existe Não tem. portas abertas. É isso que eu vejo nos materiais que ele publica. Ele critica a ideologia de esquerda, ele fala muito do socialismo, fala muito do PT, mas a carga da crítica ela é absolutamente ideológica, porém com sinal contra. Sabe o que eu queria saber? Eu queria saber uma opinião de um dos professores dele do Rio Branco. Como é que ele acha que ele está sendo? Eu queria muito ver uma análise dessa. Porque no Rio Será que Branco tá vocês... vivo? Tem, né? Tem, ó, com certeza tem. Aí ele Cara. foi quando? É 90, né? Ele 90. é da turma de 90. Ele é da Que turma de ele 90. criticou o pessoal do Rio Branco no discurso de posse dele é absurdo. Para um diplomata, principalmente. Vou bater nessa tecla o tempo inteiro. Ele é um diplomata que não é diplomata, que não pratica diplomacia. Isso é absurdo, cara. Parece, não pondera. Não, de forma alguma. Quando você analisa, por exemplo, a postura do Ernesto Araújo em relação a outros diplomatas que o Brasil teve, na hora de discursar lá fora, na hora de analisar o governo, é tudo muito mais racional, é tudo muito mais moderado. Ele vem de uma ala militarista. Ele tem não só... O pai do Ernesto, ele foi procurador-geral na ditadura. Procurador-geral da República. Então você imagina o que um procurador-geral da República num regime militar representa. Ele foi de 70, se eu não me engano, 75 a 79. Então, ou seja, ele é a favor, ele tem parentes que foram almirantes. Então eu vejo que a linha que ele segue é exatamente essa. Por isso que ele não tem esse corpo funcional para representar o Itamaraty. Porque ele vem, né, numa linha muito extremista. Desde em termos de pensamentos acadêmicos. E, de fato, o que se trouxe, que você comentou sobre a relação dos Estados Unidos, se o Joe Biden ganhar, a única coisa que fica do Brasil em relação Brasil e Estados Unidos é na área militar. Alcântara. Você não tem mais você não tem e outros acordos militares. Comercialmente a gente não avançou nada. O Brasil não tem nenhum acordo com regrediu. Até porque o Trump contratos multilaterais, bilaterais. Vocês sabem que essa postura da diplomacia brasileira, muito mais focada na condição ideológica, eu só converso com você se você estiver alinhado ideologicamente com a minha visão de mundo, isso incomoda muito a ministra da Agricultura no Brasil, né? Que é uma mulher muito racional, a gente vai falar dela, a gente deve falar dela. Né? A Tereza Cristina. A Tereza Cristina ela tem problemas constantes com a China em função das declarações dessa ala ideológica do governo, incluindo o Ernesto Araújo. Tem que fiscar, Deixa eu fazer colocar uma pano pergunta, quentes, né? Fazer uma pergunta para vocês. O Ernesto Araújo fala sobre a entrada do Bolsonaro e, em última instância, dele, né, trouxe para o brasileiro médio, trouxe para o Brasil uma discussão que não havia, que é a discussão de política externa. Nos Estados Unidos, a gente vê, principalmente lá na corrida presidencial, o tanto que a política externa ela é influente, ela é importante ela dentro do discurso. Ela faz parte do debate público. E eu sempre comentei isso, vocês devem lembrar, o tanto que eu acho que isso é precário dentro do nosso debate presidencial, quase não se fala disso. E dentro do público brasileiro, do povo brasileiro, a gente também não conversa muito. Fora do nosso meio, quando a gente está, né, entre a gente conversa. Eu acho que é visto como um assunto de luxo por aqui. Sim, ele é colocado como inacessível. Vocês acham que realmente Bolsonaro e Ernesto Araújo trouxeram esse debate? E se
sim, com qualidade. Instrumentalizado. Não, eles Totalmente. Totalmente instrumentalizado. Porque se não havia esse debate antes, partindo do pressuposto que a análise do André era correta, não havia esse debate no meio da sociedade, ou seja, o assunto relações internacionais não estava no seio do debate público. Se isso aconteceu, passou a fazer parte do debate público, por exemplo, no Brasil, hoje ele foi feito de forma instrumental. Ou seja, o assunto foi trazido para a pauta de forma ideológica para poder encaixar exatamente na cabeça daquelas pessoas que são a massa de apoiadores do governo Bolsonaro. Quer mais ideologia do que o famoso globalismo que ele fala? É, excelente. A gente não pode falar de Ernesto Araújo sem falar de globalismo. Não, eu vou ler o que ele escreveu no blog dele. Quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertar de uma ideologia globalista. O globalismo é a globalização econômica, que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Essencialmente é um sistema anti-humano e anticristão. A fé em Cristo significa hoje lutar contra o globalismo, cujo objetivo único é romper a conexão entre Deus e o homem, tornando o homem escravo e Deus irrelevante. Senhores, pensem. Olha a estrutura da frase que o Ricardo acabou de colocar. A gente que teve um certo aprendizado na faculdade, que a gente entendeu alguns critérios e alguns modos de fazer política internacional, a gente vê essa frase como uma aberração. É uma construção de uma série de coisas para poder fazer vista. Só que esta frase, por exemplo, quando ela cai num ambiente de pessoas que já estão predispostas a apoiar, isso ganha uma outra conotação. Fica parecendo uma profecia. Exatamente. Isso, na cabeça de alguém que tem então. informação técnica, ou que tem um certo conhecimento, a gente consegue perceber o tanto que essas peças não se encaixam. E deixando na bem frase. claro, que quando a gente fala isso, a gente não está falando criticando a religião. Não é esse o problema. Inclusive aqui tem cristão, tem 2 cristãos aqui, né, pelo menos. A gente não está falando contra a religião, que é o que ele prega ali. A gente não está indo contra este raciocínio. Mas como que ele usa a religião para construir um raciocínio deturpado. Isso, é a narrativa. Sem pé, sem cabeça. Como essa que narrativa, essa construção, ela só é possível a partir de um certo repertório. Independente da gente entender que Ernesto Araújo nos parece demagogo, desorganizado de ideias, porque isso é uma desorganização de situações. Só que essa narrativa só é construída a partir de um certo repertório. O cara tem repertório, ele constrói a narrativa em conformidade com quem vai ouvir. Exatamente. Isso aqui, por exemplo, no ouvido de quem já é apoiador, cai como se fosse uma profecia. E eles sabem muito bem o foco deles, né? Sabe o foco. Exatamente. Não, e detalhe... Ele quer criar uma situação, uma ruptura. Esse texto, além de usar a religião desapropriadamente, ele quer jogar que o globalismo, o estilo que nós vivemos de sociedade, que hoje é sociedade globalizada, a gente se interconecta, seja virtualmente, seja no comércio. O globalismo não, a globalização. Isso. Você falou globalismo. Globalização. Olha como é que é o jogo dele. Você caiu num ato falho. Você não usou o termo globalismo como... Mas começa a incutir essa ideia na cabeça da população. Distorce conceitos. Distorce conceitos. Você sabe a diferença. Para outras pessoas... Você foi um ato falho. Você foi um ato falho. Para os outros, muitas vezes... Mas por que existe essa rejeição ao globalismo? Porque na cabeça de pessoas como ele, o imperativo das ideias, o imperativo da progressividade do desenvolvimento, da ideia individual, ela está dentro do território nacional. Né? Inclusive, Ernesto Araújo é um crítico ferrenho de todo tipo de conduta ou de normatividade que é produzido no âmbito do globalismo, no âmbito das organizações internacionais, das cooperações multilaterais. Tudo que é construído a partir desse seio, para ele é questionável. Porque para ele, a autonomia é o que vale. Aquilo que é produzido dentro do território é o que vale, em detrimento do que é feito lá fora. Ele, inclusive, é crítico do globalismo porque ele não aceita que essas regras construídas no ambiente internacional sejam interiorizadas e tomadas como regra absoluta. Existe um monte de notas dele, existem muitas notas dele no blog dele, que ele exatamente questiona isso.
Por que nós temos que tomar como norma interna aquilo que é produzido no sistema internacional, nos organismos multilaterais? O que eu acho Não existe aceite. O que eu acho mais interessante é que você pega o que o Gustavo acabou de falar e pensa que quem fala isso é um diplomata. Pensa. André, Igor e Ricardo, me respondam. A diplomacia serve ao quê? Ao Estado, ao povo, não ao governo. Nas suas relações internacionais. Que pressupõe a existência de outros entes que não sejam o seu próprio país. Entende? Eu estou forçando a barra de colocar na mesa o seguinte. Como que um diplomata questiona os organismos multilaterais, aquilo que é produzido em âmbito internacional? Então ele não deveria ser diplomata. Vamos fazer uma pequena... ele não representa, além de criar, né, dentro da sua cachola, ele só, né, só enxergar, e é onde que eu queria entrar na questão, né, que eu comentei sobre globalização, porque aí você vê, ele cita Marx, né, que é uma relação, que é uma teoria que ela representa alguma coisa, tem uma relevância. Alguma coisa em vários países. Sim, né? Ele tem uma obra que quebrou, né, um pouco dessa questão de trabalho social, que é muito relevante, mas aí a pessoa só usa para deturpar, acreditando que a sua linha de pensamento é essa ultraliberal, que aí por isso que cria-se uma situação até internacional desconfortável, porque outros países fazem essa leitura e uma imagem que lembra a discursos autoritários, e aí já ligam o governo Bolsonaro como neofascista, existe isso. Então, para a comunidade internacional, isso chega a ficar grave nesse sentido. Não sei se chegaram a ver charges, coisas do tipo, pelo El País, BBC e grandes mídias, né, de outros países. Mas aí ele representa o país dessa forma. Ou seja, ele não tem postura no sentido de, vamos dizer, né, da diplomacia ele não sabe de uma lidar. Forma democrática. Ele, né? Ele não sabe trabalhar a questão de chegar a um ponto, resolver uma controvérsia, saber conversar, né? Então é bem complicado mesmo. Falta ele várias, né, características para ele faz construção de inimigos o tempo inteiro, ao redor dele o tempo inteiro. O sistema internacional é inimigo, a ideia marxista é inimiga, a esquerda é inimiga. O Itamaraty, sua história, é o inimigo do que eles falam. Ele fala que agora, falei essa questão que ele falou, colocou deles terem trazido o debate das relações internacionais para o povo. E nisso, eles fazem o tempo inteiro, faça o tempo inteiro desmerecendo a história do Itamaraty. Agora a gente está trazendo, agora a gente vai colocar o Brasil num ponto estratégico mundial, num ponto de relevância mundial. Quando que o Brasil não foi? O Brasil ele tem a sorte de vários países dependerem do que o Brasil faz. Dependerem da soja, dependerem de produtos agropecuários, porque se não fosse isso, eu sinceramente, eu não sei se o Xi Jinping ainda estaria fazendo negócio com o Brasil. Não sei. Porque ele depende, porque por mais que ele possa comprar dos Estados Unidos, por mais que ele possa comprar de outro local, não é a mesma qualidade, ele mesmo já assumiu isso, não é o mesmo preço, e ele depende disso. Fora isso, eu entendo totalmente o que você fala. Porque ele deturpa toda hora, Brasil, fala mal toda hora. Como é que um diplomata chama de como... Eu acho que essa é a maior falha. Eu acho que essa é a maior falha. Se me fosse perguntado assim, Gustavo, aonde você acha que está o erro em Ernesto Araújo? Eu acho que espontaneamente eu responderia na incapacidade de fazer a diplomacia, tendo em vista o conceito do que é o processo diplomático, né? E isso tem gerado um empobrecimento significativo daquilo que é o suprassumo das relações internacionais do Brasil. A diplomacia brasileira tem uma referência muito grande no mundo exterior. Não é à toa que a gente abre, não é à toa que a gente abre o discurso da Assembleia das Nações Unidas todo ano. A nossa diplomacia sempre foi referenciada. Que a nossa história diplomática, que ele minimiza, é grande. Pois é. Mas, gente, eu sei que esse assunto, ainda mais quando entra nessa parte, dói na gente. Principalmente, acho que dói em todo mundo, mas na gente dói um pouco mais por ter vivido isso, ter estudado isso, ter aprofundado nisso tudo, mas
Já estamos no avançado da Já hora. estamos no avançado da Minha hora. nossa. Não, aí você tá de brincadeira. Nossa. Não. Parece que a gente acabou de foi. começar a conversar, né, pessoal? Parece. Então, gente, eu acho que vocês querem falar alguma coisa para encerrar? Vamos fazer um Breve. giro final, né? Então, Bom, eu vou só despedir, agradecer mais uma vez. Obrigado, pessoal, por assistir. Vou deixar vocês finalizarem para não tomar mais o tempo. Obrigado, se inscrevam, compartilhem. A gente precisa da ajuda de vocês para continuar crescendo, continuar trazendo conteúdo para vocês. Bom demais. Essa gravação, o tempo foi corrido, porque é um assunto tão gostoso da gente se assunto falar, que- né? Para quem assistiu, espero que também tenha gostado, mas a única coisa que eu espero agora dessa, vamos dizer, legislatura é que pelo menos o acordo, e o Ricardo que acompanha isso também, trabalha com isso, que esse acordo Mercosul e União Europeia saia, que vá para frente, que mude o discurso das coisas, principalmente em relação ao meio ambiente, que é onde que a gente vai Vai. ter E é o onde- prazer ou desprazer E de aonde falar sobre... A Merkel já falou que vai rever por Vai causa rever da a Amazônia. Amazônia. Mas vamos deixar isso pro Ricardo Salles. Vai ter o Ricardo Vai ter o Salles, o Ricardo ministro vai estar um das séries, mas é a única coisa que eu torço que saia das nossas relações exteriores de forma positiva. Positivo, é. Abraço. Então, pessoal, eu acho que da mesma forma que esse governo veio para questionar tudo que foi feito anteriormente, né? O fundamento principal do nosso canal é questionar também. Então, vamos questionar, porque eu acho que a inteligência ela é construída exatamente no contraditório, né? E Ernesto Araújo veio para empobrecer as nossas relações internacionais, certo? E instrumentalizar aquilo que a gente tinha de tão positivo historicamente na Casa Rio Branco. Mas, infelizmente, né? Talvez, quem sabe, voltamos a falar no futuro, né? exatamente. Mas, pessoal, muito obrigado por acompanhar e por assistir. Até a próxima. Gente, é isso aí. Vamos fazer. Acho que o Gustavo fechou bem. Vamos questionar tudo. Sempre questione, sempre inteligência procure, tá aí. sempre corra atrás, sempre questione, porque ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado. Então, sempre questione. Então, muito obrigado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e passar esse vídeo para todo mundo e se inscreva no canal. Valeu!